Pessoal, a pedido de muitos de vocês, eu vou trazer um pouquinho aqui do que eu chamo de quebra de contrato. Eu vou explicar o que é um contrato e nós vamos fazer os entendimentos do modelo de quebra de contrato seguindo o meu acesso. Isso que eu vou trazer para vocês é algo que eu acessei, são informações da minha comitiva de seres, quando eu busquei essas informações para ajudar e orientar as pessoas nos atendimentos, foram essas informações que foram passadas para mim. Eu sempre me baseio e sempre vou conotar meu trabalho também dentro da linha da lógica, e isso, para mim, faz todo sentido lógico, o que eu vou trazer aqui. Então, eu gostaria que vocês entendessem que métodos diferentes também têm o mesmo posicionamento, vai funcionar. Aquilo funciona quando ressoa com você. Se algo ressoa com você, é porque aquilo funciona. Então, verifique se essas informações ressoam dentro de você. Se você sentir que ressoa, aí sim você faz a aplicação. Senão, não tem problema. Como eu disse, eu não estou trazendo um modelo único, não existe para nada na vida, existe uma única forma, um único modelo. Sempre vai existir mais de uma forma, porque a diversidade da fonte é essa, tá? Então, primeiro, um contrato, ele é algo que todos nós trabalhamos, nós lidamos com isso na vida o tempo todo, tanto na nossa existência, quando nós viemos para cá experimentar, quanto na nossa vida cotidiana. Eu gosto de sempre dar esse parâmetro para a gente entender de uma forma muito mais simples, né? A questão do contrato. Quando você veio para cá, para essa missão terrestre, você também fez o contrato. E a conotação contrato, quando se trata do assunto espiritualidade, acaba tendo um peso que foi colocado através de uma espiritualidade antiga e até de processos mais densos que pessoas experimentaram usando. Então, quando a gente usa uma palavra com uma experiência densa, ela toma uma conotação negativa. Só que a gente precisa ressignificar algumas coisas para poder aliviar e também para não gerar mais processos densificados. Lembrando que o nosso chakra cardíaco ele é responsável por traduzir as nossas emoções em frequências do campo. Então, a forma como eu sinto sobre algo, como eu vejo alguma coisa, como eu tenho a relação de entendimento, vai também funcionar na frequência do meu campo. Então, eu preciso estar atenta a isso. Então, contrato, quando você vem para a Terra, você assina também um contrato para a sua existência terrestre. Isso não é negativo. A humanidade, ela não está aqui experimentando de forma prisional isso. Você, quando você não era você terrestre, quando você tinha uma outra formatação essencial, você também decidiu vir para a Terra fazer sua experiência. E para isso, gera-se contratos, acordos entre você, a própria Terra, que permite a tua experiência aqui na superfície, certo? Entre você, o seu sistema monádico, a tua regência e até com os seus. Então, tudo tem contrato, tá? Alguns contratos, eles não são retirados, porque se forem retirados, nós deixamos essa existência terrena. Para você estar vivendo aqui hoje, gerando a sua experiência, tenha você um registro acástico grandioso ou não, você está sob efeitos de contratos. Acordos são feitos de toda ordem, até acordo de suporte, apoio entre você e alguns seres humanos, entre você e sua espiritualidade, são contratos, tá? Mas são acordos de soma e são acordos para que você faça a experiência. No nosso mundo físico, se eu compro uma casa, se eu compro algum bem, sempre tem um documento, não tem? Não tem um contrato que você assina para tudo que você adquire, quando você vai se posicionar, fazer qualquer compra, até mesmo de um curso, não tem um contrato, quando você vai se inscrever na universidade ou na escola, quando você vai inscrever fazer a inscrição da matrícula dos seus filhos na escola, não tem um contrato, a gente não precisa ler esse contrato e estar ciente e seguir as regras e normas, é a mesma coisa. Para quebrar um contrato, a sua intenção tem que existir, mesmo que seja por um procurador. Você tem que lançar da intenção de quebra. Agora, é claro, alguns contratos podem ser quebrados porque eles são instituídos de valores e de coisas que eu posso ter autonomia de querer gerenciar isso ou não, tanto aqui na minha vida física humana, Gisele, quanto na minha vida espiritual, ser experimentante dessa dimensão, tá? Então, esse é o primeiro posicionamento. Alguns contratos e acordos dos quais eu estava mencionando e mencionei em alguns podcasts que eu estive participando,
são aqueles que trazem ressonância de bloqueio ou de trava nas nossas vidas. Então, tem questões energéticas que estão ali na nossa ancestralidade que trazem um efeito de atraso ou de arrastar processos de realização na nossa parte aqui como experiência humana. É sobre esses contratos que eu falei que existe a possibilidade de você tirar de ressonância. O porquê? Tem um padrão lógico por trás. Se algo está ressonando no meu agora, se algo está impactando na minha vida e eu estou consciente da informação, eu tenho o conhecimento, eu passo a ter também a capacidade de manusear, de distinguir o quanto isso pode ou não ficar. E eu vou me basear numa lei que também assegura o humano, que é a lei da própria dimensão, a lei da livre escolha. Se eu tenho conhecimento e eu tenho essa certeza, eu tenho esse entendimento de que eu estou numa dimensão de livre escolha, em processo de acelerador, que é o processo que nós estamos, voltando a explicar que tudo isso vem dos meus acessos, mas para mim faz muito sentido. Então, eu tenho tudo isso, eu tenho, então, o poder de tirar de ressonância. Tudo funciona dentro desse sistema em modelo de ritual. Por que tem que ter ritual? Aquilo que está ressonando no seu campo, que pode ser um acordo antigo, uma maldição, a gente sabe, nosso passado, a gente costuma, vamos dizer assim, adornar muito, né? Trazer para um efeito muito fantasioso, mas ele era duro. As mulheres, principalmente, as pessoas em geral, tá? Elas sofriam muito com questões de guerra, de violência, de hostilidade, de falta de regras que asseguravam alguns. Então, era muito comum essas pessoas antigas fazerem ou terem em algum momento uma proposta de um certo contrato com entidades, com consciências, ouvindo de quem tem ortoga para fazer contratos, que são mestres, pessoas que são preparadas para isso. A questão é que uma entidade, ela lê aquilo que é a sua ancestralidade, o seu código ancestral, como uma continuidade, tá? Uma expressão de continuidade. Então, os nossos ancestrais, eles também trazem na árvore genealógica deles a nossa expressão de código, certo? Isso é passível de ser rastreado. Se você tem um contrato feito lá, em qual época foi, com qualquer nível de persuasão, se foi contrato, se foi voto, se foi acordo, se foi laço kármico, todos nós, a maioria de nós, em algum momento, a gente esteve em ambos os lados. A experiência, ela é pulverizada de forma criativa, tá? De múltiplas faces. Então, você já experimentou e você já esteve de ambos os lados da balança. E você pode ter causado um processo de ligação kármica, tá? Com algum ser, com algum outro humano, em qualquer situação. Tudo isso fica reverberando. Como que reverbera? Aconteceu em um dos nossos ancestrais, ou fractais, ou de uma de nossas linhas, isso é rastreável. A entidade, a consciência, o ser que é envolvido num processo ritualístico de contrato e acordo, ou até uma maldição, ele sempre vai conseguir rastrear os códigos de quem fez o contrato e de seus descendentes. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas tendo ressonância de contratos que o bisavô, que o tataravô fez, tá? Votos de pobreza, por exemplo. Você vê que a pessoa faz tudo certinho aqui na vida, ela tem um trabalho, ela está se posicionando, ela está alterando a realidade dela, ela está se profissionalizando e ela continua tendo as referências que estão em repetição. E é muito comum nos atendimentos, quando a gente entende que é um contrato que precisa ser quebrado e que pode ser quebrado, é porque a gente analisa essas repetições. A verbalização com o meu atendido é importante, onde eu percebo. Olha, você percebe isso em repetição? Gisele, por exemplo, né? Uma energia de patriarcado exagerada, exacerbada. Olha, minha mãe, eu passo por algum tipo, né, de exagero com relação à energia do masculino, né, a questão do machismo. Fui violentada. Você pode ver que na família, às vezes, tem essas mesmas questões em repetição. Se você pega uma pessoa que tem problemas de financeiro, muitas vezes a mãe dela trazia isso, o pai dela trazia isso, ou até os familiares avós. Então é sobre isso que eu estou falando, as coisas ficam em ressonância, tá? Então vamos lá. A entidade ou ser que foi colocada, que foi combinada a fazer esse trabalho, que participou,
seja qual for, como foi que isso aconteceu, ela rastreia. E ela vive de energia. Tudo sobrevive de energia, tá? Tudo sobrevive de luz, porque qual que é o ponto de existência? A própria fonte, que é pura luz, que é pura energia. Então, mesmo que um ser decida, por qualquer que seja a questão, se afastar de sua própria essência divina, e ele ainda assim precisa sobreviver de alimento, de energia. E ele vai, então, vampirizar, ele vai trabalhar nessa ordem. É uma escala natural, a dualidade, ela existe, esses seres, eles são necessários, tá? Dentro de um sistema de equilíbrio. Então, tudo sobrevive na vida do equilíbrio, certo? Existe ambas as polaridades. Só que esse ser, ele precisa de energia. E ele tem uma necessidade constante de energia, até porque ele não está materializado no corpo material. A existência dele não depende da matéria, ele não tem as mesmas necessidades fisiológicas que você, mas ele tem necessidades energéticas e de alimento, de luz. Então, ele gruda no campo das pessoas e dos códigos recentes, ou melhor, de descendentes, para poder vampirizar esse valor energético, porque ele está seguindo a ordem da lei desta dimensão, onde houve o contrato, quando há contrato, alguma troca nesses casos, tá? De valores, de energia. A moeda do universo, como eu costumo dizer, é sempre o valor energético. Então, há subtração em alguma coisa. É que é muito particular cada caso para explicar, mas aqui a gente está trazendo de uma forma plural para todo mundo entender. Então, esse ser, ele está lá subtraindo o campo da outra pessoa e ele vai subtrair o campo de descendentes, da continuidade, do código, inclusive da sua existência em épocas diferentes. Vamos supor que foi lá 1700 e nada. Hoje você está no agora. Este código teu, que era teu fractal, ele é uma continuidade do teu, ele é passível de rastreio, tá? Então, inclusive, é assim que os leitores fazem para ler campo e entender o que você teve no seu registro. Ele rastreia isso. Então, se nós humanos fazemos isso, você imagina consciência que não está encarnada, tá? E que não tem véus que acabam ocultando dele seus conhecimentos. Esse ser, ele gruda e ele vai seguindo. Até que alguém, consciente do seu agora, aproveitando ainda mais a energia do agora, que é uma energia regida por Saturno, a gente sabe que a gente está tendo regente de Saturno, que é facilitador para a transmutação e que está vindo tudo à tona. Se você aproveitar o conhecimento de que a dimensão tem regra e que você pode tirar de ressonância algo que está atrapalhando energeticamente, porque às vezes é uma coisa que não faz sentido, você pode sim. E como que eu faço? Primeira coisa, se eu sei que existem seres que sobrevivem de energia, então eu tenho que ter algum equipamento, alguma coisa, um campo que me cele e me proteja. Porque toda vez que nós humanos movimentamos energia, seja de qualquer ordem, tá? Nós ficamos vistos, porque o fator energia, o fator fractal, ele ilumina e ele gera luz. Então, você fica visível, você vira uma fonte de energia. Então, primeira coisa, selagem. Se você já está fazendo uma quebra, é porque você quer tirar de ressonância, você não quer atrair mais coisas para o seu campo. Aqui, eu falo de artefato energético, porque o artefato, ele é uma tecnologia que não é tirado do mundo do nada, ele faz parte da sua assinatura, ou seja, ele é algo que não é humano, mas que funciona nessa dimensão, ele tem um fator energético, um fator frequencial, que conversa com este mundo e com os outros mundos ou com as outras dimensões. E ele tem a capacidade de receber instrução, porque ele não é um sentimento, ele é uma energia, um código energético da sua própria existência. Então, você dá para o artefato a seguinte instrução: artefato, eu vou fazer a minha quebra de contrato. Eu preciso estar selada ou selado, protegido, protegida, blindada, blindado do meu fator energético. Que nada venha me vampirizar, me atacar, ou enfim, qualquer coisa assim, tá? Eu quero estar selada de minha energia. E aí eu vou colocar os seguintes dizeres: não precisa repetir exatamente estas palavras desse jeito. Você pode dar a sua interpretação. Você pode colocar do seu jeito, o jeito que fique melhor para você. Só precisa repetir. Por que se repete? Porque eu não falei que esse ser, ele fica rastreando? Se ele fica rastreando, quando você faz uma quebra, esse ser na hora, energia não faz curva, a gente brinca, né? Energia na hora, tá? Não existe essa distância que a gente acredita que exista. Quando você faz uma quebra de contrato, a entidade ou ser, a ligação que está ali naquele fator energético, ela sabe na hora, no momento exato, que você fez uma quebra, que você tirou de ressonância.
Ela não pode quebrar regras dessa dimensão, mas ela pode dobrar as leis. O que é uma dobra de lei? Eu posso persuadir, eu como consciência, como entidade, estava dando exemplo, estou conectada no seu campo, eu posso persuadir o entorno, a tua volta, e uma fraqueza natural que o humano tem, que é a falta de administração emocional, né? Aonde eu movimento, eu vou lá, arrumo uma intriga para você, causo um problema para você baixar a tua frequência, ou eu fico te causando algum tipo de ataque para que você baixe a frequência e você religue, faça a reconexão. Porque se você descer na frequência que está aquela informação, a informação pode ser reestabelecida, tá? Então, por isso o artefato e por isso que a gente repete. Repete porque essa consciência ela pode insistir por uns 7, 8, 9 dias. Só que tudo dentro do sistema, que eu chamo de sistema universo, sempre vai trabalhar em regras e leis. E sempre vai economizar energia, certo? Então, se algo economiza energia, algo consegue, algo precisa economizar energia, não vai ficar tendo gasto de energia para ficar ali demandando, trabalhando no seu campo, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar, então, eu vou ter esse entendimento que uma entidade, uma consciência pode insistir e pode movimentar o campo da minha volta para poder reconectar e conseguir esse contrato de volta. Então, eu vou repetir. Por que 21 dias? Porque a gente tem uma parte subconsciente também. O humano trabalha num nível subconsciente. Das emoções. As emoções são regidas pelo subconsciente. Se algo está ressonando no seu agora, vamos pôr o exemplo lá da prosperidade. Se eu tenho questões que estão reverberando de votos de pobreza, vamos supor, tá? Dando exemplo. Tudo isso que eu estou trazendo são traduções das consciências e do meu entendimento e traduzindo para vocês, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho um voto de pobreza lá ressonando no meu código, né? Na minha frequência. Isso lá atrás, quando foi gerado, chegou até mim, já me trouxe medos, incertezas e questões emocionais que já estão gravadas no meu subconsciente. E eu já estou com essas repetições num cíclico de repetição mesmo, tá? De looping, trazendo à tona, porque emoções, o subconsciente funciona por equações de repetição, aonde você tem o gancho ali da experiência que busca a memória e coloca ela em repetição. A gente chama isso de memórias marcantes, tá? Então, se eu tenho uma memória marcante, se eu tenho medo, se eu tenho uma sensação de escassez, isso já gerou hábitos. E se gerou hábitos, possivelmente eu vou repetir esses hábitos toda vez que o assunto for prosperidade, que for dinheiro, toda vez que eu me envolva, que eu sinta, que eu necessite de valores, de dinheiro, de coisas que conectem a prosperidade, eu automaticamente vou ligar esses hábitos gerados lá no meu sub. Ou seja, eu posso fazer um trabalho lindo, energético, tirar de ressonância a entidade, o ser, a consciência, o voto, o contrato, e o meu subconsciente puxar de volta por conta dessa gravação. O sistema sabemos que o cérebro humano, ele não resiste à repetição. E ciclos de 21 dias, eles promovem para o cérebro a gravação da informação, tá? Então, é por isso que se faz o ritual por 21 dias. E também tem toda uma questão ritualística, um conhecimento mágico que envolve esse número também, tá bom? Então, são várias as ordens que trabalham aqui, certo? Então, eu vou repetir por 21 dias. Como que eu tenho que dizeres que eu tenho que colocar? Eu vou dar um exemplo, tá? De dizer, de formas de falar. Você pode adequar a sua forma, tá bom? Eu, Gisele Almeida, consciente do meu agora, eu tenho que dizer que eu estou consciente do meu agora. Revogo, descrio, destruo, desfaço, tiro de ressonância, contratos, acordos, laços kármicos, votos que meus fractais, meus ancestrais tenham feito em qualquer linha de tempo ou qualquer camada do que a gente chama, né, de capacidade de existência. Eu agora uso o juiz dessa dimensão, livre escolha, para tirar de ressonância quaisquer dessas energias que estejam ressonando no meu campo, incluindo os meus descendentes, tá? Eu posso incluir os meus descendentes. Está feito. Acabou o contrato, tá? Só que isso você usa as suas palavras, repete por 21 dias,
Traga muito a linha do teu cardíaco aqui, a intenção pura de coração, mas não no sentido de pedido. Você está instruindo, porque você está usando a linguagem do conhecimento. Conhecimento, gente, não é nada se não tiver prática. Não adianta eu ter conhecimento se eu não tiver prática dos conhecimentos. Eu preciso pegar o conhecimento e pôr a prática. O conhecimento diz, eu tenho essa possibilidade porque me cabe nessa dimensão a livre escolha. E se eu puxar, eu não sou responsável por todos esses contratos, mas eu, nesse agora, posso puxar essa responsabilidade para mim porque ela está segura, ela me causa segurança, e eu tenho esta opção, eu tenho isso como propriedade e eu posso fazer e tirar de ressonância, tá? Eu estou aplicando leis cósmicas aqui. Então, eu estou usando a regra da dimensão para fazer algo. Isso tudo, volto a falar, não é tirado da mente da Gisele, isso é acesso, tá? Trazido por consciências, e eu traduzi, eu entendi, eu tomei os entendimentos e estou repassando, tá bom? O que eu posso te dizer, efeitos disso, tenho feedback muito positivo disso tudo, por isso que eu estou aqui vindo a público instruir, tá? Então, tirei de ressonância, vou repetir isso por 21 dias. Tenho que estar atento aqui às minhas emoções. Se eu estou fazendo algo dessa ordem, todo conhecimento também gera uma responsabilidade, tá? Toda ferramenta, ela também vai nos trazer uma responsabilidade. E isso é maturidade espiritual. Se você quer evoluir sua consciência, se você quiser evoluir dentro desse sistema, você também tem que aprender a ter a maturidade espiritual. Tome maturidade sobre conhecimento. Você vai trabalhar uma aplicação dessa, já saiba que dentro de você tem que mudar questões, hábitos, maneiras, força, pensamento que te levam a trazer de volta. Não adianta eu querer mudar algo se eu não mudo os meus hábitos. Ressignificar valores, sentimentos, significados de palavra e a maneira como você se posiciona, até o que você verbaliza, é importante para a segurança desse ritual que a gente está te trazendo. Então, procure também fazer um trabalho interno, né? Nós falamos disso, por exemplo, no programa Manual Humano. Nós ensinamos no programa Manual Humano, através de uma consciência chamada Dr. Luiz Leske, que era um médico neurologista, ele teve esse acesso, ele aprendeu com as consciências a como fazer a reprogramação de forma muito rápida, assertiva, e trazer aquilo que é do humano, que é o seu auto-amor, o seu auto-entendimento, o seu auto-poder, né? E a capacidade de você tirar de ressonância memórias que estão em repetição e que te colocam num looping de repetição, frequenciando, inclusive, o que você vai colher no futuro, tá? Então, conheçam o trabalho, chama Programa Manual Humano, o Luiz dá toda a base. Não adianta um ser humano querer entender de energia se ele não entende o seu próprio funcionamento. A base de tudo é entender como nós funcionamos. E quando a gente entende o micro, o macro está espelhado. Então, eu convido vocês a conhecer, né? Nós temos trabalho também de manutenção disso tudo, tá? Que te dá uma força em egrégora. Nós temos um trabalho que é feito todo último domingo do mês, que chama-se Visita à Base Siriana. Essa visita é uma visita de limpeza, de regeneração, de ativações, tá? De limpeza do seu campo e também de sustentação, certo? Então, isso dá para vocês também trabalharem e conhecerem, tá bom? Nós teremos a mentoria em grupo, que seria a mentoria da turma 2, que começa dia 9 de dezembro. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Esta mentoria, ela é feita em grupo, né? Começa agora dia 9 de novembro, onde nós teremos todo o conteúdo do Luiz dado em aula através do aplicativo Meet. Isso fica numa plataforma, fica salvo, você pode ver depois quantas vezes você quiser, o material é seu por acesso, se não me engano, por 1 ano, tá? Então, teremos essas duas opções, o programa gravado e nós temos a mentoria em grupo, que começa agora dia 9 de novembro, tá bom? Para a base siriana, é todo o último domingo do mês, também vou deixar o link para vocês aqui. Ele dá manutenção e ajuste e amplificações, ativações de todo esse trabalho energético. É feito em egrégora, é feito com um servidor chamado Eutron, que está conectado à própria rede do planeta, tá? E é feito com estrutura de uma equipe toda, tá? Espiritual, que dá sustentação, fora que todos as comitivas dos campos dos participantes também ficam ali. Então, é algo muito forte, muito sustentado, com muitas aplicações e muitas experiências incríveis. Então, eu convido você a conhecer,
tá bom? Então, eu agradeço a todos, volto a lembrar que todas as informações trazidas aqui foram da linha de acesso, eu respeito todas as outras formas de ritual, todos os outros conhecimentos. É importante a gente certificar de que aquilo funciona e que tem ressonância com a gente. Então, se esse vídeo você viu, te deu ressonância, esse vídeo é para você, tá bom? Senão, eu respeito a sua opinião e tá tudo certo. Muito obrigada.